Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos da Bíblia, o rei Davi. Ele é conhecido por ter sido um grande líder de Israel, um músico talentoso, um homem de fé, mas também alguém que enfrentou muitas dificuldades em sua vida pessoal. Não deixe de se inscrever em nosso canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Vamos lá! Jessé teve um filho mais novo chamado Davi, que fazia parte da tribo de Judá e era descendente de Rute, uma moabita, e Boaz, um judeu. Davi nasceu em Belém, localizada cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e seu pai era uma figura respeitada e abastada na cidade. Desde a juventude, Davi foi criado como um pastor de ovelhas, uma profissão que lhe ensinou muitas habilidades valiosas que ele aplicou ao longo de sua vida. Quando tornou-se rei de Israel, ele demonstrou coragem, dedicação e preocupação com o povo, traços que ele aprimorou em seu trabalho de cuidar de ovelhas. Enfrentando situações difíceis, como a luta contra um urso e um leão, Davi mostrou bravura e habilidade. Segundo a Bíblia, Davi tinha cabelos ruivos e uma aparência atraente, sendo que o termo hebraico Admoni significa vermelho. O primeiro registro da menção de Davi na Bíblia está presente no texto que relata a visita do profeta Samuel a Belém. Naquele momento, Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e indicado que o sucessor estaria na casa de Jessé. Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono, mas Davi não estava presente inicialmente, pois cuidava do rebanho no campo. No entanto, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado. Deus confirmou a Samuel que Davi era o escolhido, e ele foi ungido na presença de seus irmãos. Apesar de o propósito da unção não ter sido revelado publicamente, a maioria dos comentaristas acredita que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético, similar ao que o profeta Elias fez ao ungir Eliseu como seu sucessor. De qualquer forma, a Bíblia destaca que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Embora tenha sido escolhido por Deus, levou algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Davi ganhou grande reconhecimento entre o povo de Israel após enfrentar e matar o gigante filisteu Golias. Ele havia saído de casa para levar alimentos aos seus irmãos, que eram guerreiros, e para obter informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. No campo de batalha, Davi soube do desafio imposto por Golias ao exército de Israel, uma batalha individual contra um escolhido dos hebreus, cujo resultado determinaria o da batalha. Esse desafio já havia durado 40 dias, mas ninguém havia se prontificado para lutar contra o gigante. Para os israelitas, enfrentar aquele gigante parecia um suicídio, e até mesmo o rei Saul reconhecia os riscos. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se voluntariasse para lutar contra Golias, inclusive a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, recebeu o melhor equipamento militar dos hebreus, mas recusou-o porque não conseguia manejá-lo. Na batalha, Davi usou apenas uma pedra e uma funda como arma, e com elas derrotou Golias, cortando sua cabeça. A vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Embora a cronologia exata dos eventos que se seguiram à unção de Davi por Samuel, sua vitória sobre Golias e sua atuação na corte de Saul seja incerta, sabemos que ele foi recomendado como músico para aliviar a melancolia do rei. Enquanto enfrentava Golias, ele alternava suas tarefas como pastor do rebanho de seu pai com suas obrigações na corte de Saul. Além de músico particular do rei, Davi também se tornou o portador da armadura de Saul, já que o rei tinha grande afeição por ele. Após o ato heróico de Davi em derrotar o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Após a vitória sobre Golias, nasceu a amizade entre Davi e Jonatas, que se tornou um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Essa amizade sobreviveu aos períodos de provação, e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul. Na época, a popularidade de Davi cresceu grandemente entre o povo, e a ira invejosa de Saul aumentou.
Ele tentou prejudicar e até matar Davi em várias ocasiões, sabendo que a popularidade do jovem pastor ameaçava a continuidade de sua família no trono. A amizade entre Davi e Jonatas tornou-se ainda mais extraordinária porque Jonatas reconheceu que o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Ele até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir. Após ter fugido de Saul, Davi buscou abrigo inicialmente em Ramá, junto ao profeta Samuel. O rei, contudo, continuou a persegui-lo sem sucesso. Em seguida, Davi foi ao santuário de Nob, onde obteve provisões e armas para sua jornada até a cidade filisteia de Gate, onde recebeu treinamento e se tornou um grande guerreiro. Durante esse tempo, Davi formou um exército improvável, recrutando homens endividados, descontentes e marginalizados, incluindo estrangeiros e não-hebreus. Ele também ganhou a confiança de clãs de Judá insatisfeitos com a liderança de Saul. No entanto, enquanto Saul ainda estava vivo, Davi não tentou atentar contra sua vida, alegando que não se pode tocar no ungido do Senhor. Essa frase é amplamente conhecida, mas frequentemente mal interpretada por muitas pessoas. Antes de Davi se tornar o rei de Israel, ele estabeleceu seu reinado na tribo de Judá em Hebrom, localizada a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, que se tornou sua capital. Durante seu tempo como rei em Hebrom, Davi formou importantes alianças estratégicas e conquistou a lealdade de muitos líderes israelitas, o que o ajudou a superar a oposição de muitos que apoiavam a dinastia de Saul. Davi permaneceu em Hebrom por 7 anos e meio. Após a morte de Esbozete, filho de Saul, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel. Esbozete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai, incluindo o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi inicialmente governou em Hebrom, mas logo transferiu sua capital para Jerusalém, tornando-se o primeiro rei a governar Israel como um império unificado. Em Jerusalém, Davi construiu seu palácio no Monte Sião após conquistar a região dos Jebuseus. Ele também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital e desejando construir um templo ao Senhor, mas essa tarefa foi deixada para seu filho, Salomão. Davi também estabeleceu um exército profissional poderoso, conquistando vitórias lendárias contra vários inimigos, incluindo os Edomitas, Filisteus, Cananeus, Moabitas, Amonitas, Arameus e Amalequitas. Além disso, ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais, o que trouxe grande prosperidade ao povo de Israel. Sua dinastia da casa de Davi durou cerca de 425 anos, mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho Salomão. Embora Davi tenha enfrentado muitos desafios, ele é lembrado como um dos maiores reis de Israel, um líder sábio e corajoso que deixou um legado duradouro para seu povo. O rei Davi teve uma vida familiar marcada por conflitos, intrigas e tragédias, apesar de ter tido muitas esposas e concubinas com as quais gerou vários filhos, incluindo Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar. Enquanto seu reinado em Israel era próspero, sua vida familiar era conturbada. Um dos exemplos mais claros disso é o conflito entre Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar, e Joabe, sobrinho do rei Davi, que acabou matando Absalão por traição. Apesar de ter unido as 12 tribos de Israel, Davi não conseguiu unir seus próprios filhos. Durante o período de grande prosperidade do reino de Israel, o rei Davi experimentou sua maior queda ao conspirar e cometer adultério com Batseba, e conspirar para a morte de seu esposo Urias. Após ser duramente repreendido pelo profeta Natã, Davi se arrependeu profundamente, casou-se com Batseba e recebeu o perdão de Deus, embora tenha sofrido as consequências de seu pecado. O fruto dessa união foi o herdeiro do trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi foram sentidas na história de Israel, e serve como um alerta para todos nós, pois Deus não tolera esse tipo de comportamento. O caráter santo e justo de Deus não pode ser comprometido por atos de infidelidade e traição. O rei Davi estava longe de ser perfeito, mas era sincero, fiel e leal aos seus amigos. Sua característica mais marcante era a sensibilidade à voz de Deus.
O coração de Davi estava completamente inclinado para Deus, reconhecendo sua condição humana limitada diante do Todo-Poderoso. Por isso, ele se arrependia verdadeiramente e buscava constantemente o favor divino. O rei Davi é conhecido como o doce salmista de Israel. Ele é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como líder da adoração musical de Israel, além de ser um inventor de instrumentos musicais e um talentoso compositor. Dentre os salmos registrados na Bíblia, 73 são atribuídos a Davi em seus títulos. Alguns desses salmos são considerados messiânicos. Na verdade, Jesus Cristo atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi. O rei Davi é mencionado frequentemente não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Uma das referências mais importantes é como um ancestral de Jesus segundo a carne, como afirmado por Paulo em Romanos. Ele é destacado na genealogia de Jesus dos Evangelhos. Ao todo, há pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento, incluindo o título frequentemente usado para se referir a Jesus como Filho de Davi. No livro do Apocalipse, Jesus se descreve como a raiz e a descendência de Davi, reforçando sua conexão com o rei de Israel. Uma das descrições mais famosas de Davi está registrada em Atos dos Apóstolos, onde ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Essa descrição reflete a relação íntima de Davi com Deus, como evidenciado por seus salmos e orações. Espero que tenha gostado de conhecer mais sobre a vida do rei Davi. Ele foi um personagem muito importante na história do povo de Israel e teve um papel fundamental na formação da nação e na tradição religiosa judaico-cristã. A história de Davi é repleta de lições valiosas sobre liderança, fé, arrependimento e perdão. Sua vida nos inspira a buscar sempre uma conexão mais profunda com Deus e a cultivar um coração verdadeiramente inclinado à vontade divina. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre temas bíblicos. Até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.